Iguatemi apresenta Iguatemi Talks Fashion, uma plataforma de ação e reflexão sobre a moda. Workshops de moda, comportamento, design, negócio, tendências. São Paulo, 20 a 22 de outubro. Audi e-tron Sportback, totalmente elétrico. Olá, pessoal, de volta para o último painel do dia e com o tema tecnologia. O assunto agora é Omnichannel, uma estratégia do varejo que utiliza diferentes canais de comunicação para oferecer a mesma experiência de compra, seja ela online ou offline. E falando em tecnologia, o Iguatemi Talks Fashion acontece pela primeira vez em formato digital e está cheio de novidades. Uma delas é que, ao final do dia, a jornalista Maria Prata vai fazer um resumão de tudo o que aconteceu por aqui, lá nos perfis do Iguatemi e JK Iguatemi. Vale seguir. Temos também uma surpresa do Iguatemi para vocês. No e-commerce Iguatemi 365, vocês têm 10% off usando o cupom de desconto 365TALKS. E agora, voltando para o nosso painel, o primeiro convidado é Max Sufrite, diretor-geral da Tiffany no Brasil, tradicional joalheria, que entrou para o portfólio de marcas do Iguatemi 365. Temos também Manuela Mendes, que é a chefe de varejo do e-commerce Iguatemi 365 e representa grifes internacionais como DVF, Goiás, Polo Ralph Lauren, M. Missoni e Ville Brecan. E nossa terceira convidada é a Amanda Cassu, uma das irmãs fundadoras das lojas e-commerce Gallerist. E a mediadora desse painel é Vivian Sotocorno, editora de moda da Vogue Brasil. Mas antes de passar a palavra para a Vivian, eu quero pedir que vocês mandem a pergunta de vocês. A participação é super importante e fácil. É só entrar nesse box que está à direita da tela de transmissão de vocês, preencher os dados e enviar a pergunta. Conto com a participação de vocês. A palavra é toda sua, Vivian. Obrigada, Carol. Obrigada. Queria começar, então, agradecendo a presença aqui da Manuela, da Amanda, do Max. Acho que hoje a gente reuniu aqui 3 exemplos diferentes entre si, né? Então, por exemplo, a Manu cuida de várias marcas ali no Iguatemi, que tem lojas físicas e agora também estão presentes no Iguatemi 365. Também tem trazido algumas marcas que estão só no Iguatemi 365, sem loja. A Amanda, então, começou com as lojas físicas, começou com o e-commerce do Gallers, e agora tem também várias lojas físicas. E o Max, na Tiffany, né, que tem essas lojas incríveis e muito fortes aqui no Brasil, mas que também tem um sistema de venda ali por WhatsApp, e também agora está no 365, né, que é essa primeira experiência de e-commerce da Tiffany aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês começassem contando um pouco sobre a marca de vocês e como que é, assim, os canais que vocês estão, quais que são as diferenças entre eles, como que vocês veem. Se quiser fazer as honras, Max. Obrigado, Vivian. Eu vou dar um panorama primeiro global, né? Hoje a Tiffany está com mais de 300 lojas físicas no mundo. A Tiffany também possui um canais de e-commerce em várias localidades de vários países. Também está presente nas redes sociais com Instagram e Facebook. E aqui no Brasil a gente está presente no e-commerce com o Iguatemi 365. Temos o canal de vendas à distância
via o nosso saque. E também estamos com as 6 lojas aqui no Brasil. E como que foi essa experiência de começar no 365? Porque eu sei justamente que lá fora tem países que vocês têm essa presença forte online já, né? É um mundo totalmente novo para a gente aqui no Brasil. O Brasil tem características muito particulares, mas é um mercado com potencial. O Brasil tem regiões, tem uma dimensão geográfica enorme. A gente só está com 6 lojas físicas. Então, imagina o potencial de poder atender todos esses clientes que querem comprar com a gente, sem precisar vir numa loja física. Fora isso, tem toda a questão de comunicação que a gente consegue alavancar com e-commerce, com as redes sociais. Então, tá sendo uma experiência, um piloto de e-commerce muito gostoso aqui no Brasil. Essa era a minha curiosidade. Você acha que esse é um piloto para talvez no futuro ter um e-commerce aqui no Brasil ou não está muito nos planos ainda? Não, sem dúvida, sem dúvida. Muitos países já estão com e-commerce. É apenas uma questão de tempo. O Brasil justifica um e-commerce, sim, justamente por isso que eu acabei de mencionar. É apenas uma questão de tempo. Obrigada, Max. Me conta um pouco, então, Amanda. Bom, acho que eu vou dar uma revisada no que é o Gallerist. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma multimarcas que começou com um canal somente digital, então a gente começou como e-commerce. E, enfim, desde então, foram 8 anos de trajetória e a gente acabou mudando tantas vezes o nosso projeto, que era para ser só um e-commerce. E, no fim, a gente acabou abrindo lojas físicas, começou a abrir marcas próprias, então a gente foi se adaptando ao mercado e às dificuldades do Brasil e tudo mais, para ir ajustando o nosso modelo de negócio. Mas essa experiência do Omnichannel, para a gente, foi bem natural, porque saindo do digital e indo para o físico, acho que é mais... enfim, a minha praia era mais o digital do que o físico, então foi um choque inverso. Assim, quando eu fui para o físico, a gente, meu Deus, percebeu que, por exemplo, não tinha roupa básica na loja, que o online a gente sempre fez uma mega curadoria do que era mais bacana de cada marca, e não tinha necessidade, talvez, de ter uma camisetinha branca. E aí, quando a gente abriu loja física, mudou um pouco o mix, a gente entendeu um pouco mais a cliente. O feedback de uma cliente na loja física é muito instantâneo, é muito importante. E no online, claro, tem formas de você pedir feedback, mas não é a mesma coisa. Então, acho que as duas experiências, elas são muito importantes juntas. E, enfim, e aí é nisso que a gente está evoluindo e trabalhando para cada vez mais esse canal ficar bem, enfim, né, juntinho, conectado. Isso. E o que te instigou, assim, porque o Gallerist ali online era, né, um e-commerce incrível, que sempre se sobressaiu ali na moda brasileira. O que te instigou, assim, a ir para o físico? Que momento que você achou que era a hora também de ter a loja física? Eu acho que a gente foi sentindo que o Brasil ainda não estava... Por exemplo, a participação do brasileiro no e-commerce de moda é muito pequena, assim, em relação a outros países. Então, se você olha esse percentual, você vê que o Brasil ainda está muito atrás e tem muita gente que não consome online. A pandemia aumentou um pouco esses números e fez com que as pessoas experimentassem, né, o e-commerce, mas ainda lá atrás, 6 anos atrás, não tinha tanta assim, essa abertura. E a gente sentia muito de feedback das clientes. Eu quero muito ver as peças ao vivo, vocês têm um showroom, vocês têm um espaço. E aí a gente foi pensando, quando a gente fazia evento em lugares, né, físicos, a gente via o quanto era importante, o quanto vendia bem, enfim. E veio uma oportunidade, a gente acabou abrindo. E, enfim, eu acredito que hoje o físico não é só mais um espaço, né? Então, virou meio que uma vitrine, virou um espaço para eventos, virou, querendo ou não, ele é um outdoor também. Então, num lugar com muito fluxo, ele funciona como um Google Ads, né? Tipo, você começa a mensurar, né, o que é uma loja física e, enfim. Mas não sei se eu respondi a pergunta, eu estou falando muito. Quantas lojas físicas que são hoje de vocês? A gente tem 4 lojas físicas
E um pouco da loja física, assim, a gente foi seguindo mais ou menos o que era o nosso melhor fluxo do online. Então, por exemplo, sempre, desde o começo, São Paulo era a cidade que mais comprava. Então, a gente focou muito no mercado aqui. E aí, depois, abriu em Curitiba, que é a minha cidade, e que era a segunda cidade que mais comprava. E acho que esse é o raciocínio que a gente vai seguir para abrir novas lojas. Então, é legal você ter esses dados e essa inteligência e conseguir cruzar isso de uma forma que te ajude no seu canal físico, né? É super interessante. Muito bom. Obrigada, Amanda. Manu, me conta. Bom, então, eu sou responsável pela Retail, que é a unidade de negócio do Iguatemi, que opera marcas internacionais no Brasil. A gente tem hoje no portfólio Polo Ralph Lauren, Goyard, Willy Brecan, M. Missoni e Diane von Furstenberg, são 5 operações. E eu acho que para a gente tem sido uma experiência incrível essa oportunidade de oferecer o produto também no ambiente online para o cliente, através do Iguatemi 365, porque, como o Max falou, a gente ganha uma notoriedade muito maior, a gente tem capacidade de atingir geograficamente, né, outros estados, e a gente tem conquistado muitos clientes novos. Eu acho que a gente tem percebido nessa dinâmica que o cliente que é cliente do físico, ele continua vindo no físico e ele compra no online, às vezes, por mera facilidade, né? E, ao mesmo tempo, vários outros clientes que não tinham oportunidade de comprar no físico estão comprando no online. Então, a gente está criando uma oportunidade de aumento de base de cliente também. Além disso, a gente tem marcas que a gente está trazendo só para o online, que é uma maneira da gente também proporcionar uma oferta de marcas para o consumidor, diferenciada, mas, ao mesmo tempo, também dessas marcas conhecerem o nosso mercado, testarem um pouco do que é o hábito de consumo brasileiro, a atratividade, a conexão que o brasileiro tem com essas marcas, para, eventualmente, também, como a Amanda falou, darem um passo seguinte de ter um espaço físico também, uma loja física. Então, eu acho que tem uma complementaridade muito grande nos dois ambientes, com certeza. Eu acho que é aprender com o que cada um tem para oferecer para o outro canal. Como a Amanda falou, a loja ela passa a ser um laboratório de informação extremamente rica, que o consumidor está ali no dia a dia e está disposto a te dar, porque ele tem um relacionamento com a tua equipe também. Ao mesmo tempo, o online ele vai trazer uma série de dados que você, às vezes, não consegue captar de forma tão numérica, né? Não tão tangível. Então, é o qual e o quant que eles vivem convivendo, eles passam a conviver de forma muito interessante. Você falou dessas marcas que estão vindo online, e eu acho que tem sido um trabalho incrível, porque vocês estão trazendo, assim, até com uma certa ousadia, assim, de trazer marcas super insiders, marcas assim para apresentar para o consumidor brasileiro, né? Eu tenho adorado essa curadoria. A gente está tentando trazer um pouco de tudo, né? A gente tem algumas marcas que são super tradicionais e a gente resgata um pouco dessa... Até tem uma coisa emocional, né? De meu pai consumia, meu avô consumia, como é uma Smithson, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente está tentando trazer um equilíbrio em relação a marcas que têm essa característica, mas muita moda feminina, porque também é o carro-chefe do nosso sortimento de marcas como um todo. Mas também, enfim, outras marcas que a gente acredita muito num fit, né, com a consumidora brasileira e que hoje, de fato, não tem a oportunidade de comprar de forma tão fácil. A gente acabou de lançar a Kilometre Paris, que é uma marca que tem tudo a ver com a brasileira, tem um storytelling incrível, a marca, e eu acho que é o nosso papel também isso, também trazer para o Brasil marcas que a gente vai ensinar o consumidor brasileiro a consumir, seja aqui ou amanhã, quando ele estiver numa viagem também, né? Essa marca é demais. Mas você estava falando sobre o cliente, isso é uma pergunta que eu tenho também para vocês três. Vocês acham que é o mesmo, como que é no caso de cada um? É o mesmo cliente que compra online e compra físico? São clientes muito distintos, cada um atinge um, ou tem alguns que são o mesmo? Como que funciona? Posso responder primeiro? Eu acho que a beleza da omnicanalidade é justamente você estar disponível para o teu cliente
aonde ele quiser, no momento que ele quiser. Então, eu acho que o que a gente precisa construir, e eu concordo com a Amanda, acho que o Brasil ainda tem fases e fases de implementação dessa rota, vamos dizer, para uma omnicanalidade 100%, mas eu acredito que a gente precisa garantir a experiência para o cliente onde quer que ele esteja. Como eu falei, no nosso caso, o que a gente sente, tem visto muito nas nossas marcas, a gente está agregando novos mailings, porque o nosso consumidor do físico, a não ser no momento, de fato, de varejo fechado, né, varejo físico fechado, ou alguns clientes que hoje mudaram para fora de São Paulo, estão no campo, em algum lugar, e ainda não voltaram, a gente tem vendido realmente para clientes novos. Então, a gente tem vendido bastante, desde que a gente conseguiu, que o Iguatemi 365, inclusive, começou a vender, a entregar para outras capitais. A gente teve uma resposta excelente em Brasília. Então, assim, eu acho que a gente vem sentindo que é um cliente novo. Né? Que é um país inteiro, né, a se explorar ali. E você, Amanda? No nosso caso, é um pouco parecido, porque, como a gente não tem lojas pelo Brasil inteiro, ainda... a proporção de clientes que né, caminha nos dois é um pouco baixa, mas se você olhar só São Paulo, ainda é muito pequena a relação entre as pessoas que consomem nos dois canais. É pequena. Inclusive, entre as lojas em São Paulo também. É uma cliente muito diferente. Então, é muito legal, até para conseguir melhorar, por exemplo, através de dados, o mix de cada loja, entender o perfil e é bem diferente. Então, é rico, assim, o que o e-commerce traz e mais, realmente, as lojas físicas. Quando você junta todos esses dados, você consegue estruturar muito melhor a operação e o que você quer trazer para a loja e tudo mais. E como que é na Tiffany, Max? Muito parecido também. Tirando o período crítico de pandemia, a gente consegue estar adquirindo novos clientes. Durante a pandemia, isso mudou um pouco, né? A gente teve o índice de clientes físicos e clientes digitais um pouco maior, né? Os clientes digitais. Mas o ponto principal, eu acho que é a oportunidade de poder oferecer para o cliente os canais para aquele momento, para aquela situação que ele busca comprar. Eu acho que isso cada vez mais vai definir a atração dos clientes pelas marcas e pelo momento de compra. Se ele está fisicamente perto de uma loja, ele pode preferir ir numa loja. Se ele está numa cidade onde não tem loja, ele pode comprar ou pelo telefone ou pelo e-commerce. Então, eu acho que isso, cada vez mais, os clientes vão também amadurecendo e vão usar dessa amplitude de canais que a gente está disponibilizando. E você falou da pandemia, como que foi assim? Porque eu sei que, né, que as vendas online de todo mundo deu um salto por conta das lojas fechadas. Você viu esse aumento nos outros canais? Como que foi para vocês? Voltando à época da pandemia, né? No início, realmente, a gente simplesmente fechou as lojas. Os funcionários ficaram em casa e a gente não tinha acesso a trabalhar. Até os clientes também, né? Não estavam com interesse. Estava todo mundo muito em busca de bem-estar, de se acostumar, né, a ficar em casa. Então, isso durou algumas semanas. Até quando, em seguida, a gente começou a receber e sentir interesse dos clientes em procurando a marca. E aí a gente começou a abrir os canais, né, gradualmente, porque também nossos funcionários, a gente estava com restrição de capacidade, restrição de pessoas por loja. Então, a gente rapidamente teve que se adaptar. Começamos a usar os diversos canais que foram disponibilizados, tanto o venda por telefone, o drive-thru também, que foi muito utilizado, e o e-commerce também. No início, todos de uma maneira muito controlada, porque a gente não estava, né, com o staff completo e disponível para estar, mas, felizmente, né, hoje a gente já está vendo a luz no fim do túnel, as coisas estão indo para um sentido mais normal,
Mas eu acredito que, obviamente, né, durante a pandemia, esses canais alternativos, sem ser o físico, eles tiveram um aumento significante. Mas, mesmo agora, depois da pandemia, eu acho que os clientes conheceram, perderam medo e estão adquirindo confiança nesses canais. E eu acho que joias, inclusive, é um mercado, né, mais delicado para isso, que eu acho que, né, pensando em roupas, talvez as pessoas tenham menos medo de comprar ali online, e joias é um pouco mais, né, tem um pouco mais de receio ali. É uma venda especial, sem dúvida nenhuma, mas a gente conseguiu se adaptar e criar uma agilidade para estar em praticamente todos os canais disponíveis. Você falou ali de uma luz no fim do túnel, você acha que as vendas já estão ficando meio parecidas com o que era antes da pandemia ou ainda é um caminho longo a se percorrer? Ainda tem um caminho grande a se percorrer. Né? A gente, semana passada, em São Paulo, que voltou a operar 12 horas por dia. Então, a gente está construindo, precisa de uma readaptação. E é um processo que a gente está vendo agora, que pelo menos o sentido da luz no fim do túnel é mais de a gente está evoluindo, né? Antes a gente não sabia, para onde que iam as coisas. Agora, pelo menos, a gente consegue se planejar um pouco, trabalhar, prever um pouco mais o comportamento e poder estar fisicamente nas lojas, que é o que a gente gosta mesmo. E eu tenho uma super curiosidade assim sobre venda por telefone, como que é? Se tem assim um treinamento, tem protocolos, porque eu acho que também é uma relação ali, né, que tem uma delicadeza ali com o cliente. Como é que funciona? Exatamente. Todos os canais têm uma particularidade. Primeiro, a gente, né, precisa ter a tecnologia disponível. A gente usa não só o telefone, como o WhatsApp, aqui no Brasil é muito usado. E isso exige, né, um treinamento da equipe, manter o mesmo nível de atendimento, né, que é o nosso desafio constante, né, o que a gente quer perseguir. Mas no processo das vendas por telefone, os clientes aprendem também as joias, tem uma consultoria, a gente troca fotos, então é um processo que está virando muito natural. Então, mas sim, todos os processos do Omnichannel precisam sim de um treinamento e de um cuidado especial. Obrigada. E daí vocês, Amanda e Manu, como que foi isso durante a pandemia? Assim, foi um salto enorme no e-commerce ou como que foi assim de números? Então, para a gente aumentou um pouco online, mas não o suficiente para cobrir o que as lojas físicas vendiam. O Gallerist também está no 365, então é um canal a mais de venda, a gente tem uma curadoria dentro. E, enfim, não foi perto do que a gente gostaria de ter feito, mas a gente projetou 3 cenários no início da pandemia e, felizmente, a gente seguiu no otimista até agora. Então, ou eu fui muito pessimista e a gente está, né, ajeita aqui, vai ali, mas está conseguindo. E está, ao mesmo tempo, muito difícil. Acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia e vai aprender ainda. E eu percebi, por exemplo, como é necessária como é necessário centralizar todas essas informações de canais de venda que você tem. Então, por exemplo, você vai fazer uma venda no WhatsApp, aquilo precisa ficar registrado no sistema, porque depois, se a pessoa vier trocar numa loja física e aquilo não tiver registrado, é uma experiência muito ruim. Então, isso a gente vai adaptando, claro, acho que a gente sempre teve esse cuidado no Gallerist, mas quando você vai abrindo canais, vou vender pelo Instagram, vou vender no WhatsApp, vendi pelo telefone, né? Precisa ter realmente uma equipe bem capacitada e treinada para centralizar todas essas informações e deixar a experiência realmente omnichannel e completa, né? Então, acho esse um grande desafio, acho que o Brasil ainda não tem um sistema ideal para isso, plataforma, ERP, então a gente ainda patina um pouco, mas funciona. Então, enfim, em relação à pandemia, acho que é isso. Assim, eu fui muito pessimista e acabei me surpreendendo um pouco, e acredito que até o final do ano deve melhorar um pouco mais.
Bom, no nosso caso, a gente teve realidades um pouco diferentes, porque são marcas muito distintas, né? Mas eu diria que a gente começou num patamar antes de pandemia, até porque também era uma nova aventura no online, né? São marcas que não tinham um online consolidado antes, mas sem dúvida serviu de uma como ferramenta para a gente minimizar um pouco o impacto, né? Mas eu acho que a gente tinha um percentual de representatividade do online de 3% a 7%, eu diria, entre as marcas. A gente, obviamente, na pandemia, atingiu 90% em algumas marcas, 60% em outras marcas, dependendo, aí, como eu falei, da característica delas, até porque a gente também trabalhou muito com WhatsApp, o mercado de luxo está acostumado com esse tipo de ferramenta também, o próprio drive-thru, enfim. Mas, pós-pandemia, o que eu posso dizer é que a gente cresceu na representatividade do online nas marcas, então hoje a gente está com uma representatividade que diria de 7% a quase 20%. A Polo é uma marca que hoje o online está representando quase 20% da venda no físico, e eu estou super feliz porque o meu físico está crescendo muito em relação ao ano passado, desde que as lojas reabriram de julho para cá, que junho foi meio mês, né? Então, eu acho que o varejo físico está voltando com uma certa cautela, mas, em algumas marcas, a gente tem percebido um retorno bastante expressivo em relação ao ano passado, e o online carregando esse crescimento junto. Então, hoje, a gente já tem uma parcela que é maior de venda online. Eu acredito que isso, como acho que foi o Max que comentou, o consumidor foi acostumando, né? Então, era a única maneira que ele tinha, ele foi obrigado às vezes, até nem sendo um consumidor que está acostumado tanto no online, mas depois que você faz uma vez, duas, aquilo começa também a ser entendido como uma oportunidade também de compra. Então, a gente está, enfim, bem satisfeito com essa combinação de on e off, né? Manu, você estava falando como o mercado de luxo já estava acostumado, né, nessa venda também pelo WhatsApp. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que é muito nossa, como, né, tem esse atendimento muito atencioso, com muito carinho, muito próximo ali do consumidor. Como que a gente leva isso, assim, ou para um e-commerce ou para o WhatsApp? Tem como a gente passar essa experiência assim também? Eu acho difícil. Assim, eu acho que, na verdade, o online, né, o varejo físico e o varejo online, eles são como duas pessoas completamente diferentes que resolvem entrar no relacionamento, né? Eles têm características diferentes, mas eles precisam criar uma unicidade, eles precisam criar um ser único e se complementar. Então, eu acho que precisa haver muito conhecimento, clareza de qual é o papel de cada um dos canais e muita empatia também para, de fato, você conseguir conviver. Eu acho que tem certas coisas que o online nunca vai ter do físico e vice-versa. Mas eu acredito que, como a Amanda estava falando, a gente criar uma percepção para o cliente de que não existe dois universos e que, de fato, é tudo uma coisa só, é o nosso principal desafio. Seja na captação da informação do cliente, seja no acesso do produto que ele vai ter, que ele pode comprar aqui, trocar lá e assim por diante, ou que ele pode comprar o mesmo produto aqui ou lá. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é como é que a gente consegue criar uma comunhão entre os dois canais. Do mesmo jeito que você pode criar no online uma característica onde determinados clientes ou determinado grupo de clientes você vai atender só no chat box e você vai fazer aquele atendimento que a máquina vai responder, como tem certos clientes que você vai criar um serviço diferenciado, que você vai fazer um same-day delivery se você ainda não faz, ou que você vai criar um cliente que é um personal shopper, que vai ter uma conversa com esse cliente, vai trazer o produto que já tem a característica dele, o que é uma novidade, o que é uma exclusividade. Então, dá para você criar um pouco mais desse calor, vamos dizer, do ambiente físico, mas eu acho que o importante é a gente entender e fazer a melhor entrega possível dentro do papel que cada canal tem.
Para você, Amanda, como que você acha, assim, para deixar mais especial e mais próxima essa compra online? Em relação ao WhatsApp online e essa aproximação, a gente trabalha muito com material para a equipe de vendas usar para se comunicar com as clientes. Então, já vem da equipe de marketing um lookbook com o valor das peças no final, para não ter aquela coisa, mas quanto custa esse aqui, para facilitar mesmo, como se fosse mais ou menos uma página de e-commerce com umas fotos um pouco mais de campanha e tudo mais. E eu acho que o que foi muito legal assim da pandemia foi ver um lado bom. Uma coisa boa, tô brincando. Por favor, nos traga. Foi ver a equipe de vendas da loja física, que estava em casa, ou em um certo momento foi para o escritório e tal, se esforçando para vender no online. Então, a gente criou cupons para cada vendedora incentivar a cliente a finalizar a compra no site, para ter realmente essa coisa do cartão mais seguro e incentivar a fechar essa compra no online, mas ter o atendimento no WhatsApp. E aí a gente deu cupom de frete grátis, algumas estratégias para estimular essa cliente a fechar a compra no online, conseguindo mensurar qual era o faturamento de cada vendedora para não ficar aquela confusão. Enfim, mas foi algo que funcionou super bem, a gente não fazia antes, acredito que por 1000 motivos, porque a gente sempre trabalhou, base online, vamos mandar um cupom por e-mail, um frete grátis no Dia das Mães, e mandava por e-mail, mas não mandava a equipe de vendas da loja física trabalhar aquele cupom. Então, foi bacana, porque hoje eu acho que a gente vai continuar fazendo isso. Então, se a pessoa não vai poder ir na loja, mesmo quando não tiver mais nada e sair a vacina, a gente vai manter esse tipo de ação para as vendedoras das lojas físicas continuarem, cada vez mais explorando todos os canais, porque afinal elas também são omni, hoje em dia. Então foi legal isso, foi bom. Muito boa essa integração. Você, Max? No caso da Tiffany, é uma busca diária de melhoria dos processos, de como a gente pode elevar a experiência do cliente. A gente tem que começar primeiro entendendo qual o canal de todos esses que o cliente prefere ser atendido naquele momento. Tendo essa definição, a gente consegue atuar de uma maneira muito mais clara. Durante esses últimos tempos, a gente aumentou muito a qualidade do material que a gente manda, das fotos, dos produtos, dos materiais promocionais, tudo digital para ser via WhatsApp, ou para os nossos consultores disponibilizarem no Instagram deles. Então, é um processo que a gente está evoluindo diariamente. Um desafio que a gente está entrando agora e aprendendo e se desenvolvendo muito rápido, a gente está chamando de vendas virtuais. Então, para o cliente que tem um mobile, a gente pode se conectar com ele, ou seja, via Zoom, via Teams, e fazer uma apresentação do produto que ele está interessado. Então, a gente se preparou para isso, fomos treinados para isso, e agora estamos colocando em prática e aprendendo como continuar melhorando no mundo real. Então, hoje, o cliente que tiver interesse, ele pode ter uma joia apresentada com toda a iluminação, com toda a história, o storytelling da joia, e com imagens, vestindo numa modelo, para ele ter uma dimensão exata do produto, as características. Então, hoje a gente está seguindo nessa jornada também para complementar o Omnichannel. Nossa, muito bom. E isso foi uma coisa que veio da Tiffany de fora, imagino. E eles já estavam trabalhando nisso ou surgiu assim durante a pandemia? Surgiu ao mesmo tempo durante a pandemia no mundo inteiro. Obviamente que algumas regiões estavam mais acostumadas, talvez, em fazer isso, mas aqui é uma novidade. E é muito motivante ver como a equipe está engajada, está vendo como eles podem se apresentar melhor os produtos, e isso dá
dá um horizonte enorme, né, para a gente. Então, a gente vai continuar nessa jornada e nas outras que vierem a ser lançadas no futuro próximo. Bom, o Zoom, pelo jeito, jamais, né, vai deixar de fazer parte da nossa vida, assim, né? O dono do Zoom eu adoro, que eu vi que as ações, assim, multiplicaram por milhões, assim, durante a pandemia. O Zoom realmente virou o nosso melhor amigo de casa, né? Você está em casa no Zoom, as crianças vêm, já participam, então não vejo o Zoom sair das nossas vidas num futuro próximo, não. Max, e qual que assim é o futuro da loja física, assim? Porque eu vejo lá fora assim muita gente falando, né, de repente ter menos lojas físicas agora que o online cresce, ou então a loja física tem que ser muito mais especial. Você acha que vai ter uma mudança assim, que ela vai ter que ser ainda mais do que ela é hoje? Como que você vê? Isso acho que é comum em todos os canais, né? Tanto na loja física, quanto no e-commerce, quanto todos os outros canais. Mas sempre teve esse mito, né? De que com o crescimento das vendas online, com as outras alternativas, as lojas físicas não teriam um futuro. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Principalmente no nosso mercado, né? Onde a gente tem produtos que são aspiracionais, fazem parte de um desejo do cliente, é uma venda, é um processo de conexão muito forte com o cliente. E essas vendas acontecem quando o cliente realmente cria uma confiança com a marca. E essa confiança da marca hoje vem através dos profissionais de vendas, que fazem o trabalho, têm a capacidade de se conectar muito bem com os clientes, fazer todo um processo especial de venda. Então, a gente não vê, a gente vê cada vez mais a loja física sendo uma parte muito importante do Omnichannel. Vocês acham que a loja física vai ficar especial e vai diminuir, ou como que vocês veem? Eu acho que a tendência é que fique mais especial no sentido de trazer mais experiência mesmo, assim. Então, por exemplo, quando a gente abriu nossa loja no Iguatemi Faria Lima, a gente transformou num lab, que era uma loja que o cliente podia dizer, na verdade, era uma loja provisória, que o cliente poderia nos ajudar a construir a futura loja. Então, ele poderia dizer o que ele gosta, se ele gosta de cores claras, se ele gosta de música alta, sabe? E a gente pedia realmente a opinião dele e ele podia interagir. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai buscar formas com que o cliente interaja. Eu vi umas vending machines na Tiffany, então acho que isso... Eu acho incrível uma joalheria colocar uma vending machine, que é uma coisa tão, né, casual e fun. Então, acho que tem que ter esse lado mais fun, assim. Eu vejo as lojas buscando cada vez mais esse tipo de ação para fazer, para virar realmente não só um momento de compra, mas uma experiência mesmo. Então, a gente, né, quer ter uma loja que a pessoa se sinta à vontade para fazer um post, mostrar que ela está lá. Então, as pessoas, né, buscam um lugar instagramável, uma coisa assim. Esse é o que eu mais ouço, assim, toda hora eu recebo uma sugestão de pauta que fulano está inaugurando uma loja que é super instagramável, que é uma característica assim, que é mandatória para abrir uma loja hoje. Não é mandatório, mas ajuda. Então, assim, né, por que não ter algum cantinho, ou um piso diferente, ou um espelho bacana, algo que faça com que a cliente fique animada para compartilhar aquele lugar. Então, é uma mídia espontânea muito rica, né? E é barato, não, porque tem aluguel. Mas é uma mídia espontânea. E eu acredito que, assim, hoje, quanto mais visibilidade essa loja física traz, melhor. Porque não adianta ter num ponto que não passa muita gente, que eu acredito muito nisso, assim, vira também um outdoor. Acho que isso faz com que a pessoa lembre da sua marca. Ah, nossa, verdade, eles existem, vamos entrar no site, sabe? Então,
não vira só uma loja, é realmente um lugar como se fosse um Google Ads. Acho que isso é uma boa comparação, assim. E, enfim, acho que é isso. Bom, eu acredito muito na complementaridade dos canais, de fato. Eu acho que o ambiente físico, ele é onde a emoção acontece, né? Eu acho que ele tem o componente humano, que é um componente fundamental para a relação do ser humano. Eu acho que a pandemia mudou muita coisa, acelerou tecnologia, etc., mas não mudou como a gente gosta de conviver. A gente gosta de estar junto, né? Vocês me perguntaram, quer participar online ou ao vivo? Ao vivo, eu quero ir lá, sentar, eu quero estar aqui, né? Bater papo no comecinho, depois, enfim. Então, eu acho que essa é uma característica do consumidor que não mudou. E eu acho que a loja física, ela consegue entregar essa vivência, ela tem esse componente humano que é fundamental. Então, eu acho que ela vai precisar existir, quer dizer, ela vai existir e ela vai precisar reforçar essa característica para continuar relevante. Então, aquela loja onde o componente humano, que é o diferencial do físico, não for interessante, ela talvez não seja lembrada, né, não tenha mais tanto fluxo quanto ela tinha antes, porque aí o cliente vai optar pela conveniência que é de comprar no online. Agora, aquela loja que, o contrário, conseguir entregar, além do instagramável, das coisas que fazem parte do ambiente atrativo, etc., esse componente, eu acho que essas sim vão conseguir se tornar cada vez mais relevantes. E concordo com o Max, você não precisa ter tantas lojas. Você pode ter um número de lojas que seja suficiente para você conseguir tangibilizar o posicionamento da tua marca, a essência da tua marca, a emoção da tua marca, e o resto você vai fazer por WhatsApp, por Zoom, por online, enfim, tantos esses outros canais virtuais aí que tem. Agora, uma pergunta principalmente aqui para a Amanda. Assim, a gente falou do futuro da loja física, e como que você vê assim, o futuro do e-commerce? Porque eu acho que ele é de um formato que a gente conhece há muito tempo, né? Apesar de sempre ser atualizado. O Galleries, por exemplo, eu vejo que toda hora vocês estão sempre, né, com alguma coisa nova. Mas, enfim, assim, no futuro, ou talvez no futuro próximo, ou no distante, assim, como, por exemplo, lá fora, agora eu estou vendo uma empresa que está testando um tipo de e-commerce de realidade virtual, que é meio em 3D, como se você navegasse ali de fato, conversasse com outra pessoa. Você acha que isso está muito distante? Isso é uma coisa tangível? Como é? Então, eu não sei se eu posso falar, mas eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas. Eu acho que, né, a gente ainda está caminhando no e-commerce tradicional, e eu acho que o e-commerce agora está como se fosse um concorrente, que é o WhatsApp, realmente. Então, eu acho que se a gente não inovar o e-commerce e tiver mais, enfim, atrativos, as pessoas vão preferir conveniência. Então, eu vejo que estão vindo esses super apps, como tem na China, acho que o WeChat, que a pessoa já compra, não sei, não entendo direito, mas é uma coisa só e aquilo tudo está meio vinculado. E eu acho que o e-commerce ele vai acabar tendo concorrentes. Então, o Instagram vai virar um mini e-commerce, o WhatsApp vai virar um mini e-commerce, já é. De uma certa forma, ele é uma ferramenta muito poderosa de vendas. Então, daqui a pouco vão colocar já o pagamento via WhatsApp. O Instagram está colocando aqueles shops na live e já viram um e-commercezinho. Então, acho que aí a gente vai ter que ver. Ele não vai deixar de existir nunca, mas talvez tenham outros canais que a gente vai ter que se esforçar também. Então, poxa, eu tenho o e-commerce, mas eu preciso cuidar da minha loja via Instagram, via WhatsApp, então só aumenta nosso trabalho. Mas acho que surgem novas ferramentas além dele. E, enfim, o e-commerce acho que precisa melhorar em relação a poder ter vídeo, chat, tudo ao vivo e melhorar a tecnologia. Mas acho que é um pouco isso, minha opinião. Você falou do Instagram, a gente vê muito uma movimentação deles, assim, de toda hora oferecer uma nova tecnologia e ferramenta para cada vez mais você conseguir finalizar ali, né, uma compra. Não sair do ambiente, né? Então, acho que é bem interessante. E não sei se é um concorrente, mas eu vejo que são canais diferentes que a gente vai ter que aprender a usar. E
Quais dicas assim você daria assim para quem quer integrar os canais? Qual que é essa parte assim que as pessoas, que agora há pouco também no começo você estava contando um pouco disso desse lado que as pessoas às vezes não sabem assim. O que você precisa ter para estar em vários canais? Canais ou plataformas assim, online, offline? Tem que ter um investidor. Não, brincadeira. Tem que ter realmente um investimento em tecnologia por trás para poder integrar tudo. Não é fácil. Acho que também falta mão de obra no Brasil para tecnologia. Então, a gente está... É uma loja que está concorrendo com um técnico que vai ser contratado pelo Facebook, entendeu? Então, eu não tenho como viver assim. Mas, enfim, a gente depende muito de agências para conseguir integrar tudo. Então, você contrata softwares que vão fazer essa integração entre o seu sistema e a plataforma. E é um desafio enorme, assim. Eu não sei qual seria a minha dica, mas, para quem for começar, talvez invista num CTO, num TI, assim, o seu sócio tem que ser tecnológico. Eu não tenho, então faz muita falta. E você, Max, assim, o que você acha que precisa? Como a Amanda mencionou, precisa de tecnologia e isso vem com muito investimento. Mas, passado esse desafio, acho que a importância, né, de fazer o melhor uso de cada um dos canais, né? A gente estava falando como usar melhor a loja física para ter uma experiência, uma novidade, uma personalização, um atendimento pessoal inigualável. Ter o WhatsApp para praticidade e um website para conteúdo. Então, você fazendo o melhor uso de todos os canais que você tem, descobrir, né? Primeiro apresentar esse leque de opções para os clientes e o segundo passo, logo em seguida, é descobrir, né, como eu disse no início, qual canal o cliente prefere ser atendido naquele momento. Eu acredito que isso vai definir muito a fidelização dos nossos clientes. Você, Manu? Bom, eu acho que tem dois caminhos. Eu acho que tem o caminho de você partir para o seu e-commerce próprio, e aí eu acho que você precisa entender qual que é a característica do seu negócio, qual que é o tamanho que você vai ter logo de largada, até para definir qual que é a melhor estrutura tecnológica que você precisa para isso. Mas eu acho que tem o caminho de você se associar a e-commerces que têm já uma estrutura montada, que tem uma capacidade de levar a tua marca também para uma gama grande de clientes. Então, no nosso caso, por exemplo, não só porque a gente opera marcas internacionais, e eu não sou operação própria da marca, então eu tenho um pouco mais de dificuldade nesse sentido, mas a gente optou pelo Iguatemi 365. Então, eu acho que tem dois caminhos. Eu acho que quando você for entender qual que é o passo que você vai dar online, eu acho que você tem que entender se você consegue, ou as duas coisas, né? Mas, assim, quais são os parceiros que você pode se associar, que tem a ver com o seu posicionamento também, né? Que entregam a experiência para o cliente através deles, que são a mesma experiência que você acredita, que você gostaria que o teu cliente continuasse recebendo, porque ele já tem isso no teu ambiente físico. Ou, se você vai caminhar com as próprias pernas, eu acho que, aí eu concordo que tecnologia é um pilar importantíssimo disso, e eu acho que é definir. Às vezes você vai começar numa plataforma menor e depois você vai seguir para uma outra. Eu vi tantas marcas fazendo isso, então eu acho que são esses dois caminhos também que podem se complementar no ambiente online. Eu recebi agora algumas perguntas do pessoal de casa, tem uma aqui já direta que é para você, Manu. Que é assim, quais são as vantagens para a marca ser operada pelo iRetail? Bom, eu acho que a iRetail ela é um parceiro estratégico para a marca no Brasil, porque a gente tem um know-how do varejo, a gente tem o know-how do Brasil, a gente elimina uma carga de burocracia, né, e de complexidade que é operar no Brasil para a marca. Então, eu acho que a gente tem uma
uma característica muito estratégica para esse parceiro nosso, para essa marca. Até que ele aprenda também, né, a fazer a operação no Brasil, como é que funcionam os nossos sistemas de tributação e etc. E decidam se ele quer continuar essa aventura aqui, né, com uma operação própria ou não. Então, eu acho que a vantagem da marca é ter um parceiro estratégico, um parceiro que conhece muito do mercado local e que eu acho que pode ajudar muito vamos dizer, né, no início da operação, num mercado completamente novo. Acho que esse é o principal papel, a principal vantagem. Uma pergunta aqui, na verdade, a gente já falou um pouco disso, né, mas falando um pouco mais a fundo. Vocês acreditam que depois da pandemia o consumidor vai valorizar mais a experiência física ou estará mais presente nas plataformas digitais? Vocês acham que esse consumidor que se aventurou ali pela primeira vez no digital, que a gente soube, né, de muitos casos de gente que não comprava online e começou a comprar, ele volta ali para o físico, ou agora ele fica no digital, ou agora ele fica nos dois? O que ele vai valorizar ali? Vou responder. Eu não sei, eu acho que talvez tenham pessoas que estejam super carentes de contato físico. Eu acho que a loja física tem todo um encantamento, e essa parte não tem como substituir no e-commerce. E tem pessoas que talvez tenham amado a praticidade e não vão, talvez, voltar tantas vezes ao ambiente físico. Mas não dá para saber, eu acho que um pouquinho de cada, mas quem tiver com saudades do físico, acho que vai voltar com tudo, sabe? Eu espero. Estamos aguardando. Estou aguardando. Eu concordo, eu tenho a impressão e tenho exemplos, né, que os brasileiros e os paulistas, principalmente, adoram shopping. A gente não precisa de muitas desculpas para sair de casa hoje em dia e ir num shopping. Depois que a gente conheceu, né, a adaptação dos shoppings, com segurança, com todo o tema de saúde, eu vejo que tem muita gente que está querendo ir sim no shopping, visitar as lojas, ter interação e voltar à vida normal. Isso eu não tenho dúvida. Mas o que todo mundo ganhou realmente foi, por uma questão de necessidade, as pessoas acabaram se acostumando ou perderam o medo de comprar em novos canais. As pessoas já estão super habituadas a pedir online, pedir por telefone, e agora que esse serviço está disponibilizado, vai depender muito do dia, né? Você pensar um pouco, um tempo atrás, a gente não tinha tempo de chegar em casa, praticamente. Então, ter um serviço de delivery para uma festa ou para um presente que você quer dar naquele dia é super conveniente. Você está com um final de semana, um pouco mais de tempo, quer ir num restaurante, quer ir passear num shopping, vai todo mundo voltar para o shopping. Mas eu acho que a herança que fica é essa: a gente desmistificou muitos canais e abriu inúmeras opções de atendimento. Eu adorei um dia que eu me vi assim, explicando para os meus pais como que eles pediam um supermercado online. Agora eu vejo que eles estão comprando mais coisas que eu ali. Já vi que não volta. E você, Manu? Eu acredito que é difícil a gente falar. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho as coisas se acomodarem e a gente ter tempo até para medir, né? Ter um pouco de informação, de fato, de como é que isso vai conviver daqui para frente. Mas o que eu acho mais interessante até é ouvir a Amanda, que nasceu no online, está torcendo para os clientes voltarem para o offline, né, para o físico. Então, eu acho que isso responde também muito da minha sensação. Eu acho que os clientes vão voltar sim, eles vão aprender a consumir online também, e eu acho que a gente vai ficar dançando nesses dois ambientes de uma maneira mais fluida e que vai depender, de fato, daquilo que você está precisando naquele momento. Mais uma pergunta aqui do pessoal de casa, que é uma assim, que eu acho que eu já perguntei assim, para todo mundo fora daqui, adorei, que a gente vai perguntar aqui também. Que são, quais que foram as categorias que tiveram aumentos de vendas durante a pandemia? Assim, acho que principalmente para vocês.
Bom, eu trabalho com uma categoria só, vamos dizer. Claro que eu tenho acessórios, que é uma Goiar, por exemplo, mas é uma marca que, por posicionamento, não tem presença online nenhuma no mundo inteiro. Aprendeu a fazer um pouco de venda por WhatsApp, mas até isso, antes de pandemia, era proibido, assim, era uma coisa que não era muito comum na marca, pela característica dela. Mas eu acho que marcas como... no meu caso, marcas como Polo, que é um produto mais clássico, eu percebi uma resposta maior do que a moda feminina, porque eu acho que a mulher ela compra muito também para passear, mostrar, né? Então ela acaba que ela não está saindo de casa, ela reduz esse consumo. Agora eu não tenho nenhuma marca categoria casa, mas sem dúvida foi a que mais cresceu, disparado, né? Todo mundo comprou alguma coisa, renovou alguma coisa na casa, seja grande ou pequena. Eu mesma tive que mudar no meio da pandemia e também acabei fazendo umas comprinhas de casa também. Então eu acho que essa foi a categoria que despontou realmente nesse momento. E no Gellers, você que tem várias categorias ali. A categoria que eu não fiz e que com certeza vendeu mais foi moletom tie-dye. Que eu fiquei, não vou fazer, vai demorar, não sei o quê. Putz. E eu vi a moletom tie-dye e eu falei, meu Deus, não fiz. O que faremos todos nós com esses moletons? Eu não fiz, não comprei ainda. Acho que agora não vou mais comprar. Mas acho que essa roupa de ficar em casa também foi bem para o Galleries. E a gente tem uma parte de casa também, que, enfim, estava um pouco esquecida pelas clientes, que eu acho que voltou a ser visitada. Então, acho que é legal. Assim, acho que todo mundo olhou muito para casa, como a Manu falou, e bem-estar em geral. Então, tipo, roupa confortável, pijama. A gente fez uma cápsula de pijamas com um tecido que estava em estoque, então foi legal assim ter alguns produtos adaptados para esse momento. Você falou da casa, você acha que é uma coisa que vocês vão investir mais agora ou foi uma coisa meio pontual ali da pandemia? Acho que com certeza é um desejo nosso há muito tempo. O Galleries surgiu para ser um e-commerce não só de moda, mas ter categorias como arte, decoração e tudo mais. E agora a gente está olhando um pouco mais para esses departamentos que estavam em stand-by, porque a gente focou muito na moda feminina. Então, a ideia é ter mais produtos de casa, mas não, talvez, nas lojas físicas, mas no marketplace, e-commerce e tudo mais. E, claro, ter alguns mostruários disso na loja física, mas é complicado você ter um estoque de prato, né, num metro quadrado, enfim. É outra logística, então é um desafio, assim. A gente está caminhando bem devagarinho. Max, e nas joias a gente sabe que na Tiffany, né, tem diferentes tipos de joias, de diferentes valores. Como que foi? A gente realmente viu uma homogeneidade maior, né? Tiveram alguns destaques que realmente não por motivos da pandemia, obviamente, mas a gente fez um lançamento de uma coleção T1. Essa coleção realmente está sendo muito procurada. E os solitários, né? A gente está vendo muitos casais celebrando. Tiveram só divórcios na pandemia. Não só divórcios. Tem pedidos também. Que bom, que bom. A gente pega o lado bom, né? A gente tá conseguindo atender casais que realmente estão interessados em solitários. Então, esses dois são os que se destacam de uma maneira geral nos nossos produtos. E a T1, vocês mantiveram o lançamento como estava programado? Porque eu lembro, né, que a gente estava falando desde o começo do ano, vinha por aí e ela foi lançada mesmo, né? Mesmo com a pandemia, ela foi lançada. Ela foi lançada na data prevista, mas que era justo semanas antes de tudo acontecer. Mas todo o esforço, todos os produtos novos, toda a extensão da linha acabou chegando agora em outubro. Então, a gente acabou concentrando os esforços de lançamento todos em outubro agora. Daí, uma última pergunta que eu tenho para todos vocês que eu queria saber. O que vocês aprenderam, ou o que mudou ali durante a pandemia que vocês vão carregar como lição daqui para frente?
Bom, eu acho que a gente fala muito assim no aspecto humano, a história da empatia, né, da gente perceber o quanto a gente tem que estar disponível para o próximo e também, né, quer que haja essa colaboração entre as pessoas. Mas eu acho que na visão de negócio, eu acho que mais do que nunca é a gente aprender a olhar para o lado positivo, né, para o copo meio cheio, não meio vazio, e entender que a qualquer momento as oportunidades estão aí. Eu acho que o ser humano é resiliente, é criativo, e eu acho que a gente percebeu, né, que a gente precisava ser ágil também para conseguir colocar em prática, seja ferramentas novas de venda, seja treinamentos diferenciados para a equipe, enfim. Então, eu acho que numa visão mais de negócio é a gente, de fato, entender que a oportunidade está sempre aí, a qualquer momento a gente precisa ter a capacidade de enxergar isso, de perceber e de realmente reagir de forma rápida para se aproveitar dessa onda. Eu acho que você resumiu super bem, eu vou roubar tudo que você falou. Mas, resumindo, acho que criatividade, positividade, se adaptar, agilidade. Então, acho que veio para nos dar um choque de, opa, você estava, né? Não é tudo chacoalhou. Então, acho que a gente também olhou para processos antigos, pôde revisitar algumas coisas. Então, foi um tempo de reflexão também. Então, enfim, mais ou menos o que a Manu falou. Bom, Max, você começou, então, agora para finalizar. Não, concordo com tudo que elas disseram, sem dúvida nenhuma. Tem muitos aprendizados, mas olhando o meio copo cheio, né? Acho que todo mundo teve um tempo de refletir bastante. Com isso, a gente conseguiu fortalecer os relacionamentos, né? O quão importante, né? A gente valorizou muito nesse período o quão importante a gente estar conectado, estar junto, estar preocupado se o outro está bem, se precisa de algum apoio. Eu acho que muito disso, eu espero realmente que muito disso fique por um bom tempo e não acabe tão rápido. Eu queria só complementar uma coisa, que eu acho que a gente às vezes a gente responde, né, a uma demanda. Então, a gente precisou parar para construir uma venda via Zoom e etc. Mas eu acho que a gente precisa criar momentos de reflexão onde a gente consiga enxergar essas coisas sem que a demanda tenha surgido ainda, né? Porque a gente está no varejo há quanto tempo? Porque a gente nunca pensou em fazer uma venda que fosse com vídeo, enfim. Então, eu acho que a gente também precisa aproveitar esse momento para agora transportar sempre para o presente e não ficar esperando a demanda surgir. É tentar fazer uma reinvenção, colocar esses assuntos em discussão com o time e ver como é que a gente consegue criar essa demanda antes mesmo que o consumidor ou que a situação, né, nos imponha. Acho que a gente fica assim tão atolado assim no nosso dia a dia, assim quase, né, tendo que resolver milhões de coisas que realmente, né, a gente acaba inovando naquilo quando é preciso, né? Muito, muito bom, Manu. Queria agradecer então a presença da Manuela, da Amanda, do Max, o convite do Iguatemi e todo mundo que esteve com a gente aí de casa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Papo incrível, muito educativo mesmo. E a gente percebe que as coisas andam juntos, né? A tecnologia não vem para tirar o offline, ela vem para agregar e a gente tem sempre que estar de ouvidos bem abertos para o cliente, que é quem manda em toda essa situação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido o dia. Chegamos ao nosso último painel, um papo incrível, muita coisa, né, para a gente entender. E aproveitar, né, todo esse ensinamento que o Iguatemi está proporcionando para a gente. Muito obrigada por acompanharem esse primeiro dia da 4ª edição do Iguatemi Talks Fashion. Eu espero vocês amanhã novamente para rodadas de muitos e muitos conteúdos incríveis aqui. Está só começando. E a programação começa às 9 da manhã, ou seja, meia hora antes. Eu espero vocês e eu já adianto que teremos muitos convidados maravilhosos, como Margarita Missoni, Adriana Bozoni,
Bozon, Lilian Patti, Alexandre Birman, Marcela Kanner e muito mais, não dá para perder. Eu quero também avisar que vocês precisam correr dos perfis JK Iguatemi e Iguatemi lá no Instagram, que vocês vão ver o resumo do dia com a apresentação da expert Maria Prata. Tá incrível? Pode ir lá. Espero vocês amanhã. Beijos e até!